Então vamos lá. Não sei o que está vendo com o Instagram. Não sei se é o Instagram. Não sei se é a minha internet. Entrei ao vivo e caí. Vamos tentar de novo. Vamos lá. Vamos tentar de novo recomeçar a live. E vamos ver se o Insta ajuda. Esperar aqui uns minutinhos. O povo entrar. Não, vamos ficar com esse mesmo. Vou ficar com esse filtro aqui que eu gosto dele. Dá um tom de vermelho, que eu curto bastante. Então vamos lá. Oi, Fabi, boa noite, tudo bem com você? Como que você está? Você tá bem? Como que tá a sua recuperação? Gente, minha luz tá piscando, minha internet tá travando, o Instagram tá dando pau. Vamos ver se a gente consegue fazer essa live, né? Oi, Daiane, boa noite, tudo bem com você? Como você está? Vamos ver se eu consigo enviar e convidar aqui o vídeo para algumas pessoas. Vamos lá. Bom, então vamos lá, meus amores. Eu vou começar porque a live vai ficar gravada e depois vocês podem assistir no tempo de vocês, tá? Então, na terça-feira a gente fez uma live onde nós falamos sobre... Eu falei um pouco sobre da minha história, muito pouco, né? Dei uma pincelada em alguns pontos, assim, bem importantes, que eu achei que eram importantes, né? Para falar sobre os seres multidimensionais. E hoje a gente vai continuar falando deles, vai continuar falando aí de espiritualidade, de ETs, de alienígenas, de luz, de escuros, né? E a gente vai falar o que isso tem a ver com o despertar e por que o despertar às vezes é dolorido, né? Então, dói no fundo da nossa alma, dói nas entranhas. Bom, então o planeta Terra, quando os escuros chegaram aqui, eu vou fazer um resumo bem sintetizado, bem enxuto mesmo. Depois a gente pode ir explorando cada item, tá? Então eu não vou me ater a datas, eu vou bem numa historinha para vocês entenderem, né? Depois a gente aprofunda. Então, quando os escuros são os dragões, reptilianos, os arcontes, quando eles chegaram aqui na Terra, eles fizeram inúmeras alterações genéticas no corpo do ser humano, da raça humana, né? Para que o ser humano pudesse responder para eles, pudesse ser para eles escravos, alimento, enfim, a gente falou muito sobre isso na aula passada, né? Eles se nutrem do nosso medo, da nossa baixa frequência, da nossa insegurança, da nossa escuridão também, né? E para eles não é interessante a gente ascender, a gente se iluminar, a gente viver bem, feliz, alegre. Por quê? Porque se a gente ficar feliz, alegre, eles não vão ter alimento, vão ter escassez de alimento, né? Eles também não gostam de crianças, tá? Por que eles não gostam de crianças? A criança, ela tem uma facilidade de estar na frequência da alegria, na frequência da felicidade, sabe? Rindo, sorrindo. Veja, mesmo a criança quando fica doente, quando não é uma doença, claro, muito grave, ou mesmo quando são coisas graves mesmo, né? Elas nunca perdem esperança, sempre que é possível elas estão rindo, sorrindo, levando na brincadeira, na leveza. E quem acaba sofrendo mais ainda são os pais. Então, veja, eles não gostam das crianças por conta disso, tá? As crianças nos ensinam muito sobre como estar na frequência da leveza, da alegria e da felicidade. Então, eles fizeram certas manipulações para que a gente vivesse menos, né, reduzisse o tempo de vida de um ser humano, né? Então, a gente podia viver centenas de anos e isso foi reduzido. Eles mexeram na nossa glândula pineal, diminuíram ela para que a gente não se conectasse com a nossa essência e com a fonte criadora. E nós, seres humanos,
até onde eu estudei, até onde se sabe, de muitos especialistas da área, a raça humana é a única que consegue se conectar diretamente com a fonte criadora de tudo que é. E nenhuma outra raça consegue. E por isso mesmo, o que acontece? Várias raças crescem os olhos, né? Na raça humana. E eles vieram aqui, eles não puderam modificar o nosso DNA, mas eles desativaram o nosso DNA. Eles desativaram 80% do nosso DNA. Oi, Suelen, boa noite, tudo bem com você? Seja bem-vinda. O que isso quer dizer? Eu não sei se vocês já ouviram aquela expressão de que o ser humano usa apenas 10% da sua capacidade, né, cognitiva, intelectual. O ser humano tem 80%, 90% do DNA do ser humano é DNA lixo, é considerado DNA lixo, segundo os cientistas. Por quê? Porque eles não sabem o que é o DNA são duas fitas, né? São duas hélices que vão se entrelaçando e tem ali, né, pedacinhos de cada uma se conectando à outra. 80% dessas conexões estão desativadas, que é o que os cientistas chamam de DNA lixo, né? E eles não sabem o que fazer com isso. Na verdade, a gente está passando por um processo de mudança, enquanto a Terra também está passando por essa transição. E a ideia é que a gente possa ativar o nosso DNA. E é por isso mesmo que as iniciações que a gente faz nos cursos... Oi, Carla, boa noite, seja bem-vinda. No próprio curso Shambhala, mesmo no nível 3, a gente faz processo de ativação de DNA. Tem muitos cursos, por exemplo, cura quântica também ativa o nosso DNA, né? Para quê? Para que a gente possa começar a acessar esse nosso potencial máximo e a nossa capacidade única de se conectar com a fonte, de ascender, de realmente viver em esferas, em dimensões muito mais sutis. Bom, nada disso é interessante para os escuros, e é por isso que eles não puderam, não foi permitido, o Conselho da Luz, os seres da luz, não permitiram que eles mudassem, mas eles puderam desativar. Então, eles desativaram. E aí a gente está aqui nessa era buscando todas essas ativações para que a gente possa restaurar a nossa característica humana na sua plenitude, no seu potencial máximo. Outra coisa que eu queria trazer aqui para vocês é que assim, o seguinte, todos os seres do Conselho da Luz, os conselhos galácticos, né? Porque tudo que acontece na Terra, ele é olhado, vigiado e cuidado pelos seres de luz, tá? Então, eles deixam as coisas acontecer até onde a gente está escolhendo que as coisas aconteçam dessa maneira. A partir do momento em que tudo isso começa a machucar o nosso livre-arbítrio, que é a lei universal, né? Os seres de luz começam a interferir. E como nesse momento a Terra chegou no seu limite, é agora ou é agora, esse tempo de mudança, de transição, o que acontece? Os seres de luz também estão trabalhando para auxiliar nesse processo da Terra e de todos que estão escolhendo também transitar com a Terra, né? Foi falado para os escuros, o Conselho da Luz disse assim para os escuros, é o seguinte, vocês não podem enganar os seres humanos, vocês precisam contar a verdade para eles. Oi, Jamile, oi, Luciana, sejam bem-vindas! Vocês precisam contar a verdade para eles. Eles precisam saber da verdade, porque sabendo da verdade, eles podem fazer as escolhas deles. Bom, os escuros, como sempre, manipulam, dão um jeito de manipular, controlar informação e etc. O que eles falaram? Ok, a gente vai contar, mas da nossa maneira. E aí o que eles fizeram? Eles criaram estratégias. Eles criaram Hollywood, eles criaram canais de televisão, eles criaram maneiras de nos contar coisas de tal forma que a gente olha para aquilo, a verdade está escancarada na nossa fuça, né? Desculpe o termo fuça, mas né? Na nossa fuça, e a gente não vê que aquilo é uma verdade. Então pegue, por exemplo, um filme como Matrix. Matrix, principalmente escancara pra gente a questão do mundo espiritual e da questão do mundo material.
Lembra lá no início, eu não sei se vocês assistiram, e se vocês não assistiram, assistam pelo menos um bem devagar. Mas bem devagar, assim, para você ir prestando atenção, digerindo, compreendendo, ligando os pontinhos, né? Vai fazendo anotação se você precisar, porque não é assistir por assistir, não. Você vai ter que assistir para estudar o filme, tá? Então, lá no início, o Neil, né, que é o Keanu Reeves, que é um dos atores despertos de Hollywood, quando ele viu o que estava acontecendo ali, ele já picou a mula, como se diz, né? E ele vem denunciando muita coisa. E aí ele se vê na vida dele normal e de repente tudo aquilo começa a desmoronar, né? Oi, Lu. Oi, Jeremias. Oi, Lisboa. Boa noite, sejam muito bem-vindos ao canal. Estamos aqui falando da dor do despertar. Já vou chegar na dor. E aí o que acontece? Acontece que ele começa a perceber tudo desmoronar e ele começa a ser caçado, né? Porque ele é um ser especial, né? Um ser ali que tem interesse, né? Os escuros tinham interesse em destruí-lo, né? E aí o que acontece? Acontece que ele começa a ver a vida dele como ele acreditava que era desmoronar. E aí é dado a ele, né? A alternativa de duas pílulas, a azul e a vermelha, né? Para ele escolher se ele vai para o despertar ou se ele continua vivendo a vidinha dele lá como se nada tivesse acontecendo. Eu digo para vocês o seguinte, gente. Às vezes eu me pergunto, nossa, em que momento foi que eu escolhi sair dessa vidinha que eu estava vivendo, porque era tão gostoso, tão confortável, não tinha tantas complicações, né? Mas enfim, eu escolhi a pílula do despertar. E lá no filme é a pílula vermelha, né? E ele escolhe a vermelha também. E quando ele escolhe a vermelha, ele é levado e ele vê a realidade. Então ele começa a entender que aquilo que ele vivia e chamava da vida normal dele, nada mais são do que hologramas, filminhos, montagens, sabe? Programas que foram criados para entreter essas pessoas que estavam vestindo esses personagens, vestindo esses hologramas para eles continuarem ali. E todos eles eram controlados. Eu vou chamar aqui de escuros, né? Porque eu não tô conseguindo me recordar o nome lá do pessoal do lado negro lá do Matrix, tá? E pronto, e acabou. Quando o Neo vê tudo aquilo e que ele passa por todo esse processo de despertar, né? Que ele assume o corpo dele real, o corpo natural dele, ele passa por todo um processo de renascer nesse mundo real, né? E aí ele se depara com a realidade que não é muito linda assim. E aí vem toda aquela história, né, de cidades que foram destruídas, do planeta que foi destruído, e etc, etc, etc. Agora preste atenção na grande sacada. Quando ele vai entrar na Matrix, quando ele vai assumir o holograma, o que ele faz? Ele senta numa cadeira e é conectado um negócio aqui na nuca dele, né, que vai lá na pineal dele. Ele fica ali, né? O corpo dele fica ali, mas a consciência dele é transportado para a Matrix. Gente, é exatamente assim que nós viemos para essa realidade, tá? Então, a nossa consciência está vestindo um personagem aqui, mas o nosso corpo real está na realidade real. Aqui é só uma Matrix, entendem? E aí os escuros, eles foram obrigados a nos contar a verdade pelo Conselho de Luz, e eles criaram então esse grande teatro. Vamos contar para o ser humano por meio dos filmes. E então eles criaram Hollywoods, autores, histórias, livros e etc, etc, etc. E a gente assiste, a gente se entretém, a gente se diverte, a gente interage, e quando termina o filme a gente nem reflete. A gente simplesmente termina aquilo e fala o quê? Legal, e a gente tem aquilo como uma ilusão, como uma fantasia. Ah, isso saiu da cabeça de alguém. Gente, nada é criado do zero. Tudo vem da cópia de algo que já existe em algum plano, né? Então eles mostram escancaradamente pra gente. Outro filme que eu acho que vocês deveriam assistir, ele é bem romantizado, mas ele traz exatamente a agenda oculta, a agenda negra dos escuros, que tem muitas coisas dessa agenda que está sendo colocada em prática agora, com toda essa situação que está acontecendo agora, mas ela está sendo, como que eu posso dizer para vocês, o pessoal da luz, o Conselho da Luz, os seres multidimensionais da luz estão intervindo. E essa intervenção podia ser muito mais rápida se a gente escolhesse ajudar os seres de luz. Mas sabe qual é o problema? O
O problema é que a gente fica assim, sentadinho, esperando eles fazerem. Acontece que tem uma parte que só cabe a gente fazer. Ninguém lá de fora, por mais ser grandioso que seja de luz, vai vir e vai tirar você do espaço que você tá. Vai caber a você o seu próprio processo de despertar, sabe? Amores, vocês estão chegando agora, sejam muito bem-vindos ao canal e sigamos aqui, estamos falando da dor do despertar. Bom, a trilogia que eu ia indicar aqui para vocês é a trilogia do Divergente. Assistam aos 3 filmes, tá? E prestem bastante atenção nos implantes, nos programas, em deixar o ser humano suscetível às ideias, a falta de liberdade dos seres humanos, a divisão dos seres humanos em castas, né, em 5 castas ali, a questão dos seres humanos puros e dos seres humanos danificados, como eles chamam, que são os geneticamente modificados. Então tá tudo escancarado. E essa foi a maneira que os escuros encontraram para nos contar a verdade, porque eles são obrigados a contar a verdade pra gente, para que a gente possa escolher. Mas é claro, né, contando assim com toda a romantização de um cinema, com toda a glória, né, o glamour do cinema, a gente olha para tudo aquilo e fala, nossa, mas isso é só uma ficção. E aí quando a gente se depara com coisas na realidade que a gente viu no filme, a gente não acredita. Por quê? Ah, imagina, isso é coisa de cinema. E a gente descarta, a gente não pensa, a gente não questiona, a gente não liga os pontos, entende? Então, assistam a esses filmes que eu passei para vocês, e tem um outro que fala escancaradamente dos reptilianos, dos escuros, dos draconianos, fala da base que tem em Ganimedes, que é a lua de Júpiter, fala do conselho que está lá, que se reúne em Júpiter para fazer reuniões com a Aliança da Terra. Gente, nós temos uma aliança na Terra que está aí movimentando toda essa parte de transição planetária, tá? A gente não ouve falar dela nas mídias, porque as mídias são controladas pelos escuros, mas na hora do grande despertar, na hora do grande evento, eles estão chamando de grande evento, a aliança vai se fazer presente para todos nós, tá? Então, sim, nós já temos pessoas da Terra indo fazer. A semana passada teve reunião na Lua de Júpiter, né? Então, nós já estamos com todas essas tecnologias, tá? Um filme que vai falar sobre isso é A Ascensão de Lúcifer, ou O Destino de Lúcifer. Um desses 2 nomes vocês vão encontrar. Se eu não me engano, tem para alugar no YouTube, tá? Assistam também, ele é muito romantizado. É claro que ali passa-se uma história onde personagens se apaixonam, mas 90% do que tem ali, tá, é real. E eles contam romantizado, né, pra gente só achar que é mais uma história que saiu da cabeça de alguém. Não é, tá, gente? A série Star Trek também traz bastante do que está acontecendo agora e do futuro da nossa tecnologia de viajar no tempo e espaço também. Muitas das naves que aparecem no Star Trek a gente está tendo agora, tá? E Star Trek inteirinho não foi tirado da cabeça de alguém, não, gente. Foi tirado em coisas, em informações, em acontecimentos, tá? Que estão aí desde 1940 para cá, né? E também trazendo de uma maneira mais romantizada, mas trazendo muitos fatos para nós, tá? Se vocês começarem a ligar os pontos, vocês vão ver. Starlink, pesquisem Elon Musk, pesquisem esse cara também. Toda a nossa fonte de energia vai mudar, tá? Eles estão fazendo frotas muito avançadas justamente para expulsar esses escuros da 3D, expulsar os escuros da Terra, porque vai ser guerra, né? Mas, a princípio, a gente não vai ver, não vai presenciar um evento de guerra, tá? Eles já estão em guerra, em dimensões sutis, como eu já contei para vocês aqui, que eu vou para frente de batalhas, tá? Em outras dimensões, eles estão em guerra com esses seres, mas nós, Aliança da Terra, precisamos de tecnologia para nos defender a Terra. Então, tudo isso está sendo produzido, tá? Então, não é filme só, não é série só, gente, isso é muito real, tá? E aí é que vem a questão, Você começa a se deparar com tudo isso, você começa a estudar tudo isso, você começa a ver as notícias e ligar os pontos, e aí você começa a se desdobrar, como eu falei na live passada, e a ver coisas.
Na verdade, o estudo veio depois. Eu comecei a pesquisar porque eu me desdobrava e via, e eu queria entender. Lembra na live passada que eu falei? Eu me desdobrava, eu via as coisas e eu pedia. Então me mostra, coloca no meu caminho as informações, as ferramentas para que eu possa entender, para que eu possa contribuir nesse momento. E isso foi caindo no meu colo. As pessoas foram aparecendo, os cientistas foram aparecendo, né? Todos eles foram aparecendo para eu estudar, para eu me conectar mediante tudo aquilo que eu estava vivenciando no astral. E aí você começa a ver tudo isso e você não aguenta guardar só para você. Aí você quer falar sobre isso, você quer compartilhar sobre isso, né? E você começa a falar com as pessoas mais próximas de você. Quem são essas pessoas? Família. Família sempre são as pessoas mais próximas com quem você vai buscar repartir isso, compartilhar isso, né? Então, aí vem aquele momento onde todo mundo olha para você e você tá toda animada contando sobre as suas experiências em desdobramento. E aí eles olham para você, a sua família que sabe da sua história, que acompanha você, amigos íntimos que acompanharam uma história, né, de quase morte, dessa corrida de estudar espiritual, meditar, yoga, reiki e etc, etc. Eles olham pra você assim, tipo, oi? Você tá louca? Você tá enlouquecendo? Toma cuidado que você está enlouquecendo. E aí você começa a ver que de todas aquelas pessoas que tinham ali ao teu redor, quase nunca as que estão ali vão conseguir compreender ou vão conseguir parar para te escutar. Elas vão mudar de assunto, elas vão fingir que não estão ouvindo. Se você manda texto, elas não vão responder, vai deixar ali, deixa, nem vou olhar, deixa, vai passar, não sei o quê. E aí elas acham que você é o quê? Que você é louca. E aí eu comecei a pegar essa energia, né? Então tá bom, então o pessoal acha que eu sou louca, então eu não posso falar sobre isso com ninguém. E aí começam as grandes dores, né? Bom, eu não tenho ninguém para conversar dentro da minha própria casa, eu não tenho ninguém para conversar sobre isso, né, nas minhas amizades, nos meus parentes. Ok, tô sozinha então. E aí começa, será que eu realmente tô doida? Entende? E aí aquilo começa a te machucar, começa a doer, porque você se vê sozinha, você continua estudando, as coisas estão tão claras e tão lógicas ali, você está vivenciando aquilo, é inegável porque você vivencia aquilo, né, em desdobramento, conscientemente ao longo do dia que você está ali, que o teu anjo se aproxima, a tua equipe se aproxima, conversa com você, você vê, os outros não vê, e aí, né? Quantas e quantas pessoas foram diagnosticadas como loucas, esquizofrênicas, que não sabiam que elas estavam vendo e que era a habilidade delas, elas não sabiam lidar com aquilo e a família também não, e colocou elas, né, num hospício e deu medicamento e taxou como louca, e não era isso. Era apenas ali uma habilidade que ela não sabia lidar, entende? Então, o que acontece? Acontece que eu me fechei. E aí eu não falei sobre isso em redes, eu não falei mais sobre isso. Aquilo era a minha verdade. E eu sabia que eu não ia poder falar com as pessoas ali sobre isso. Mas a vida, né, e os anjos e a equipe trabalham. Começaram a aparecer pessoas, e essas pessoas sempre são fora da família, né? Então, amigos de jornada, pessoas que vêm conversar com você, que já tem uma vibe, uma frequência, uma mente mais aberta. E aí começaram a aparecer algumas pessoas, mas eu digo pra vocês, gente, né? Foram poucas pessoas assim que começaram a aparecer que eu podia falar uma coisa, falar outra, né? Agora eu tô me soltando mais, tô vindo pras redes, tô falando. Por quê? Porque agora, se todo mundo virar para mim e falar que eu tô louca e eu preciso seguir sozinha daqui em diante, ok, eu me sustento. Na época eu não me sustentava, eu não me ancorava. O que as pessoas falavam de mim me machucava, entende? O que as pessoas pensavam sobre mim era um problema para mim, porque eu me preocupava muito o que as pessoas iam falar, principalmente família, entende? Nossa, mas se eles falarem isso de mim, então como que eu vou fazer? Como que eu vou conviver? E aí eu comecei a entrar nesse espaço de me recolher e entrar nessa sensação de que parece que eu não posso ser eu. E aí é a grande dor do despertar. No dia a dia você tá vendo as coisas acontecerem, você tá ligando os pontos, você tá vendo as notícias, você tá vendo o que tá acontecendo com as pessoas, mas você não pode falar. E aí vem a dor do despertar. Por quê? Porque eu tô vendo, mas eu não posso falar. Eu tô vendo, mas eu não posso tocar nisso. Eu fico pisando em ovos. Eu não posso falar sobre isso, entende? Então essa pra mim
Foi uma das grandes dores quando eu comecei esse processo de despertar, a partir primeiro das minhas vivências e depois dos estudos e conectar os pontos, tá? Eu não sei como é para vocês, eu até perguntei aqui, vocês já se sentem despertos? Vocês se sentem despertos no fundo do coração de vocês? Vocês se sentem despertos para o que está acontecendo agora no mundo? Se sim, como que vocês se sentem ao ver que vocês estão despertos? É tranquilo para vocês? Ou vocês sabem também que vocês têm que se conter, vocês têm que mudar de assunto, vocês têm que fingir que não sabe? Como que é isso tudo? E outra dor que eu passei ao longo de todo esse processo de despertar é que cada despertar não é uma coisa só não, e não é uma vez só não, né? Existe níveis de despertar, né? Níveis de despertar de consciência. E aí o que acontecia? A cada nível de despertar, uma Sara morria, entende? Eu não podia mais voltar para aquele nível de consciência onde a vida estava boa do jeito que estava, onde estava confortável do jeito que estava. E eu olhava aquela Sara indo embora, aquela Sara morrendo, não tem mais como eu voltar a ser aquela Sara, né? Inclusive meu marido uma vez falou assim para mim: eu queria que você voltasse a ser aquela que a gente quando a gente começou a namorar. Eu falei: essa já morreu há muito tempo, impossível, entende? E essa é outra dor que a gente também vivencia, a dor do luto. Por isso que a gente tem que trabalhar o desapego. Desapego até sobre aquilo que a gente acha que a gente é, mas que a gente não é. E todas essas coisas, quando elas começam a morrer em nós e ir embora, a gente tem que soltar, tem que deixar aí mesmo. Para que a gente possa cada dia mais, né? Porque o que é esse processo de despertar? É você acordar para a realidade daquilo que você não é. Daquilo que a realidade não é. Daquilo tudo que contaram para você que é uma grande mentira, é uma Matrix que foi feita muito perfeitamente, sabe? Mas isso eu preciso dizer. Eles têm uma estratégia incrível, esses escuros, que criaram essa Matrix para nós. Incrível! Eles criaram, gente, em mundos evoluídos não existe esse esquema governamental, não tem esse negócio de poderes governamentais, entende? Não tem essas pirâmides que a gente vê de pobre, classe média, rico, riquíssimo. Não tem religião como a gente conhece aqui. Não existe um porta-voz entre nós e Deus, principalmente na raça humana. A raça humana tem em si, carrega no seu próprio DNA a capacidade de se conectar com o divino sem intermédio de ninguém. Quem precisa de um intermédio são eles. São os draconianos, os arcontes, os reptilianos. Eles não conseguem se conectar porque eles não têm isso no DNA deles, entende? Então, a gente tem essa habilidade. E o que acontece? Eles criaram todas essas pirâmides de poder para nos controlar, para nos deixar ali na base, entende? Fazendo com que a gente fique o dia inteiro lutando pela nossa sobrevivência, para a gente não ter tempo de olhar para o que realmente importa. E o que realmente importa? A nossa conexão espiritual, a nossa ascensão, a nossa evolução, né? Então, essa foi as grandes dores que eu senti nos meus despertares até aqui. E são dores que eu sinto até hoje, né? Até hoje, porque quando tudo isso começou, e eu não vou nomear aqui, né? Porque senão aí eles derrubam a live. Então, quando tudo isso começou em março de 2020, que eu saquei a energia, que eu peguei a energia, e eu peguei essa energia final de abril, tá? Então, eu fiquei 30 dias também com o meu espaço fechado, e eu fiquei assim em casa, aproveitei, coloquei as coisas, sabe? Aproveitei porque eu já tava pedindo um tempo. Gente, em janeiro de 2020, eu corri 21 dias de barras seguidas. E tudo que eu pedia, eu trocava. Todos os dias eu trocava barras com alguém por 21 dias seguidos. Porque eu queria uma única coisa que eu pedia na minha sessão de barras. Tempo. Eu pedia para o universo, eu preciso de tempo, eu escolho ter tempo para ficar com os meus filhos e para ficar comigo, para me cuidar, para lidar com a minha evolução. Eu sinto que é o momento de eu mudar, de eu passar por um novo despertar, de eu dar aí um salto quântico, né? E na época eu estava trabalhando em escola pública concursada, em escola particular, de segunda a segunda, no meu espaço também. Então eu não parava em casa, eu não tinha tempo para nada, né? E tudo que eu pedia era: universo, me mostre o caminho para ter mais tempo. E em março veio, né, toda essa situação e eu precisei fechar o espaço e para mim foi super tranquilo fechar o espaço. Ficou 30 dias fechado e nesses 30 dias eu meditei pra caramba.
eu me alinhei pra caramba com a minha equipe. E aí eu comecei a pegar a energia da coisa, porque foi o que eu falei na live anterior lá, de terça-feira. Quando tudo isso começou, quando eu me dei conta da energia, eu perguntei: essa energia é aquela energia daquele evento que eu vi em 2012, na minha experiência em desdobramento? E aí meu anjo disse: é o começo dela. Entende? E quando ele falou é o começo dela, eu falei, ok. E tudo aquilo que eu vi vai realmente acontecer? Todas aquelas bilhões de pessoas que eu vi morrendo vai acontecer? Ele disse, as pessoas têm escolhas, a gente não sabe o que vai acontecer. As pessoas têm escolhas, elas podem escolher diferente. Você viu uma possibilidade, né? Então nós temos o poder da nossa escolha, a gente tem o poder de escolha, né? E aí eu comecei a identificar as energias do que estava acontecendo. E quando eu comecei a identificar a energia do que estava acontecendo, eu me lembro disso. Em maio eu fiz um vídeo aqui no quintal da minha casa, tá no meu YouTube, falando sobre o vírus e como que a gente cria a nossa realidade e como a gente não entrar nessa frequência. Tá lá, gente, tá no meu YouTube, depois eu deixo o link aqui, sabe? Eu até tava olhando o vídeo, eu falei, nossa, quem que é essa Sara que tá falando aqui que ela já morreu também? Não é mais, não tem mais nada meu ali, entende? Muito pouco. Então, veja, eu olhando um vídeo meu de um ano atrás, um ano e pouco atrás, olha o quanto de despertar tudo isso que tá acontecendo já me propiciou. E eu estou aproveitando essas oportunidades para o quê? Eu já escolhi, tá escolhido, tô me trabalhando porque eu escolhi. E eu espero que a nova terra também me escolha. Eu escolhi a nova terra, né? E eu digo assim, espero que ela também me escolha, né? Porque é uma questão de frequência. Então, eu coloquei nesse vídeo do YouTube como a gente pode criar a nossa realidade sem entrar nessa frequência. Absolutamente nada existe fora da gente. Só que como a gente está dentro de uma matrix, a gente não consegue acessar essa consciência. Eles fizeram a gente esquecer quem nós somos. Eles quem? Os escuros. O esquecimento não é uma dádiva divina. Deus jamais iria fazer você se esquecer do ser grandioso que você é. Tanto que nos outros mundos, tá? Nos outros mundos, exceto a Terra e outros mundos que são dominados pelos escuros, tá? Que são mundos que a gente fala aí como que se fala no espiritismo, eles chamam de expiação, né? Então, na verdade não é bem expiação, né? Mas tudo bem, são mundos realmente controlados pelos escuros, tá? Ninguém esquece quem é. Eles nascem, os seres nascem, e nós já passamos por tudo isso em outros mundos também, tá, gente? A gente nasce e a gente sabe quem nós somos, a gente sabe a grandiosidade que nós somos, a gente sabe de toda a nossa história, a gente não esquece nada, absolutamente nada. Isso aconteceu na Terra depois que os escuros chegaram e que a Terra começou a se densificar de tal maneira que a dimensão, a vibração dela foi para a terceira dimensão. E aí eles criaram todo esse esquema, e tudo isso são supercomputadores quânticos, barreiras de frequências, para que a hora que a gente vai nascer aqui, a gente se esquece de quem nós somos. E quando a gente morre, a gente também não se lembra de tudo. E aí são colocados hologramas e implantes em nós, e eu vou repetir de novo, eu já disse na outra live, assistam o filme A Ilha, tá? Não é a do Leonardo DiCaprio, é A Ilha. Onde eles também falam sobre essa questão de implantar histórias em você e você acreditar que você viveu aquilo para você ficar aqui como um sofredor, um pecador, sempre na sofrência para gerar carga emocional negativa para eles se alimentarem. Entendem? Então, meus amores, qual é a nossa parte disso tudo, por mais que doa? A nossa parte disso tudo, por mais que doa, é a gente ver a realidade. É a gente escolher e pedir, ok, me mostre a realidade aqui agora. Eu escolho ver a realidade. Eu escolho ser quem eu sou na realidade, na real natureza daquilo que eu sou, para que a gente possa começar a realmente tirar os véus da ilusão. E aí você vai estudar tarô, você vai fazer Theta Healing, você vai fazer, sei lá, barras de Axis. Barras de Axis, gente, é uma ferramenta que foi canalizada, onde a equipe de seres de luz canalizou e passou essas informações pro Gary Douglas. Ele fala, tá lá na apostila, é uma ferramenta canalizada, tá? Então, veja, eles estão nos ajudando e nunca na história da humanidade teve tantas canalizações, tantas ferramentas para nos ajudar no nosso despertar. Será que a gente está sabendo aproveitar tudo isso? Vou beber água. Então, você vai fazer essas ferramentas e depois você fala, uau,
elas já falam sobre isso e todas elas falam a mesma coisa, numa linguagem diferente, mas elas falam a mesma coisa, né? Que nem em Barras eles falam dos os humanos, humanoides e dos techs, né? Então a gente tem os seres que não são daqui, que são de outros lugares, mas que estão nascendo em corpos humanos. A gente tem os techs que dominam a tecnologia para o lado da anticonsciência. Então, gente, essa história está sendo contada de várias maneiras, em vários lugares, e a gente não se dá conta, tá? E essas dores, o que a gente vai fazer com essas dores de despertar? Sara, o que eu faço com tudo isso? O que eu faço com essa dor de não poder conversar com alguém? O que eu faço com essa dor da incompreensão? Eu não sou compreendida, né? O que eu fiz com tudo isso? Eu vou contar pra vocês o que eu fiz que talvez ajude vocês, né? Então, no começo disso tudo, eu comecei a me sentir sozinha, incompreendida. Eu comecei a avisar as pessoas: olha, presta atenção, não vai por aí, não entra nessa frequência. É uma questão de frequência, frequencial. Tudo está dentro de você, nada está fora de você. É uma questão de você sintonizar e ativar em você, né? Tanto que a gente tem muitos relatos de pessoas, eu vejo aqui muitos relatos de pessoas que entraram em contato e não se infectaram, né? Eu também não sabia, abracei pessoas, né? Então, não se contaminou. E tem pessoas que ficaram completamente isoladas, pedindo iFood, não sei o que, e se contaminaram, entende? Porque é uma questão de frequência. É uma questão de frequência. Nada está fora de você, tudo está dentro de você. E quando você atinge aquela frequência, você ativa alguma coisa em você. Então, se você fica pensando só nisso, vamos supor, né? Com medo disso, meu Deus, vou pegar, e agora o que vai acontecer, e etc, etc. É isso que você vai criar para você. Entende? E é isso que eu comecei a falar desde maio do ano passado. Eu comecei a avisar minha família, eu comecei a avisar meus amigos, eu fiz vídeos no YouTube, eu avisava os meus clientes, as minhas classes, todas as minhas classes de Barras a gente falava sobre isso, né? E aí as pessoas começaram a me julgar bastante, começaram a falar mal bastante nesse aspecto. Não, mas veja, é isso, não, nada a ver, não importa a frequência que você tá, não adianta. Então, assim, muito julgamento, né? Fui altamente julgada, mas tudo bem, eu já estava aprendendo a lidar com julgamento, né? Não tão bem quanto hoje, mas eu já estava aprendendo. Me falaram, nossa, gente, um monte de gente me incentivou a fechar meu negócio, né? Não trabalhe mais fisicamente, tem que ser online agora, fisicamente está muito perigoso, não dá mais classe presencial, abandona tudo isso daí, yoga também não, nada disso, etc, etc, etc. Gente, eu vou resumir para vocês em uma coisa assim muito simples. E foi uma das coisas que eu falei para minha família, né? Eu falei, é o seguinte, eu trabalho com consciência. Eu trabalho com ferramentas quânticas que me dizem, e eu ensino isso para as pessoas, que nós criamos a nossa realidade. Se eu não acreditar nisso, se eu não praticar o que eu ensino, se eu não praticar o que eu uso, né, no meu trabalho, qual é o sentido disso? Qual é o sentido disso, né? Se a gente tem o poder, veja, em facelift energético, a gente aprende que o envelhecimento é um implante, e é mesmo. E agora, inclusive no Facebook, eu coloquei os cientistas falando sobre que envelhecimento é um programa biológico das nossas células, mas que o ser humano não precisa envelhecer. Ele não precisa envelhecer, porque o envelhecimento não é natural do ser humano. Envelhecer não é natural do ser humano. E aí, a ferramenta Facelift Energético de Axis, que é um processo de corpo, já falava sobre isso, entende? Já falava sobre as doenças que a gente ativava no nosso corpo, as doenças de envelhecimento, as doenças hereditárias, as doenças, né, de raiz psicológica, emocional e etc. Então, se eu pego tudo isso e eu jogo na lata de lixo e eu não coloco em prática, entende? Eu preciso colocar isso em prática. Aí, o meu trabalho, a minha existência, para mim, perde o sentido. Porque eu vou falar uma coisa e vou fazer outra, entende? Eu falei, não, eu vou seguir. De um jeito ou de outro, né? Eu vou seguir. Até onde me for permitido, eu vou seguir, e o meu trabalho é diário para me ancorar na minha verdade. Porque essa é a minha realidade, é a minha verdade, é a minha força, entende? Então, eu vi, por exemplo, muitas pessoas, muitos terapeutas, pessoas que trabalham com consciência entrando no medo, desacreditando das suas próprias ferramentas,
Entende? Pessoas que trabalham com yoga entrando no medo, desacreditando de todo o conhecimento da filosofia que o yoga traz pra gente, né? Então, é uma coisa pra gente parar e refletir aqui agora, tá? Será que eu realmente estou bem ancorado naquilo que eu conheço, nos meus valores, nas minhas crenças? Ou estou entrando na energia do medo da Matrix dos escuros? Porque é isso que eles querem fazer. E eles estão conseguindo fazer isso numa escala imensa, mundial. Entende? Fazer com que as pessoas entrem na carga do medo, que as pessoas tomem as suas decisões baseadas no medo, que as pessoas, né, tem uma palavra aí que eles começaram a lançar no final do ano passado, e quando também isso foi lançado, eu percebi a energia, né? Eu não posso falar aqui porque senão eles derrubam a live, as picadinhas. Quando você escuta essa palavra, que começa com V, você se sente seguro. Porque é isso que eles ensinaram pra gente. Isso é seguro, isso é segurança, é isso que vai te salvar, entende? Então, além de tudo, a gente tem que entender que a palavra tem um valor, né, semântico atrelado a ela, que mexe na nossa programação do inconsciente, nas moléculas do nosso corpo. E a gente já tá numa carga de medo, a gente vai fazer as coisas sem pensar. É um medo que tá movendo as pessoas, entende? A gente precisa sair do medo, por mais que doa. E dói, e vai doer, o despertar dói, faz parte, é a dor do parto, né? Por enquanto. A partir das próximas dimensões não dói mais não, tá, gente? Inclusive eu tava vendo uns estudos científicos que mostraram que mulheres que pariam dentro da água, né, da água da natureza mesmo, com golfinhos ao redor, perto delas, elas não sentiam dor, né, por causa das frequências emitidas pelo som do golfinho. Olha só que incrível isso, né? Mas enfim, a dor de você se ver morrer, a dor de você ver a sua velha versão morrer, a dor de você olhar para as pessoas e elas não te compreenderem, a dor de você olhar para dentro da tua casa e ver que ninguém na tua casa consegue te compreender e você não tem ninguém para conversar dentro da tua casa. Isso faz parte do despertar. E se você tem alguém, se você desperta e você tem alguém para conversar aí, ergue as mãos e agradece. E se você não tem, tem eu. Conversa comigo, me chama no direct e vamos conversar. Eu adoro falar sobre isso, tá? E o que a gente pode fazer pelos outros? Nada. E é isso que foi o meu último despertar mais recente, né? Nesse final de semana que passou. Assim, foi uma chave que eu virei. Quando eu descobri que eu estava rodando o programa de salvadora do mundo, salvadora das pessoas, onde eu achava que eu tinha que salvar as pessoas, onde eu achava que eu tinha que, olha, não faz isso, não vai por esse caminho, não é esse o caminho, né? E eu não posso fazer isso, não cabe a mim fazer isso, entende? Porque isso é a energia dos escuros. São os escuros que tiram o nosso livre-arbítrio, entende? Por mais boa intenção que a gente tenha, a gente não pode dizer para uma pessoa o que ela pode fazer ou não. Você pode, por exemplo, nas minhas redes, eu posto as coisas. Eu coloco lá, eu jogo lá, eu vejo, eu olho, eu vou, pesquiso, bato, ó, é isso aqui que eu já estava sabendo, ó, tá vindo à tona agora, etc, etc. O que a minha equipe tá me mostrando, o que vai acontecer, daqui a pouco já vê a notícia, ó, realmente é isso aqui. Eu vou colocando. Se aquilo servir para alguém, ótimo. Se não servir, ótimo também, entende? Mas a minha comunicação eu gosto de fazer. Mas eu não posso, e eu estava, ir para esse espaço de querer salvar as pessoas, entende? De achar que eu tenho obrigação de salvar alguém. Eu não tenho obrigação de salvar ninguém. Todos nós, absolutamente todos nós, somos livres para fazer as nossas escolhas. Todos nós podemos escolher qualquer coisa, porque o divino não julga. Então, se a gente quiser escolher viver alegre, ok. Se a gente quiser escolher viver uma experiência de obscuridade, né, escuridão, sei lá, tá tudo bem. Se a gente escolher morrer, tá tudo bem. Se a gente escolher viver, tá tudo bem. Se a gente escolher pobreza, tá tudo bem. Se a gente escolher prosperidade, tá tudo bem, porque o divino não julga. O divino apenas, ele dá essas infinitas possibilidades pra gente experimentar qualquer coisa na matéria, entende? Quem julga somos nós. A gente que fica se julgando e julgando os outros o tempo todo. Quando eu vi que eu estava nesse espaço, eu comecei a trabalhar essa crença, trabalhar esse programa que eu estava rodando para limpar em mim. Vem cá, vem. Para limpar em mim, para eu ir para esse espaço de leveza. E quando eu fui para esse espaço de leveza que virou a chavinha, eu falei, pronto. Agora foi, agora soltou. Sabe? Porque eu achava que eu tinha que salvar meu marido, porque eu achava que eu tinha que dizer o que ele tinha que fazer, achava que eu tinha que salvar minha mãe, minha irmã, etc. Não, gente, a gente não pode salvar ninguém. A única coisa que a gente pode fazer
fazer é aquilo que a gente acha que é o melhor para nós, aquilo que a gente acha que é o certo para nós, aquilo que a nossa energia, o nosso coração diz que a gente tem que fazer, e tá tudo bem também, tá? Então não existe, Sara, e agora? Eu fui lá, tomei, etc, e agora? O que vai acontecer? Não sei, nem os médicos sabem, entende? Nem os médicos sabem, e isso já tá na bula, já tá escancarado, ninguém sabe o que vai acontecer. Mas foi errado? Não. Foi errado não tomar? Não, não tem nada de errado, porque o erro não existe, existem experiências, então não tem nada de errado. E quando eu fui para esse espaço, para mim ficou leve. E tá tudo certo, todo mundo ser o que é e fazer as escolhas que são, e isso tá tudo certo, entende? Porque eu sou responsável somente pelo meu caminho. E quando eu entendi isso, os medos, as dores terminaram, as dores aliviaram. E o medo de ficar sozinha, porque é um medo que sempre assim também foi recorrente para mim, né? O medo da solidão, o medo de ficar sozinho, o medo da incompreensão, né? Eles diminuíram bastante, assim, sabe? Porque esses medos pesavam, assim, em mim, né? Eu falei, e agora? Eu vou ficar sozinha, não tenho ninguém para conversar, ninguém me entende. Isso daí era coisa da minha criança ferida, da minha criança, entende? Que eu tive que olhar, eu tive que acolher, tive que falar para ela que não é bem assim. Então, o quanto é importante a gente estar convicto na nossa realidade, na nossa verdade, desperto, gente. Despertos para a gente não entrar na energia dos escuros, né? E qual é a energia dos escuros? Quando que a gente entra na energia dos escuros? Quando a gente discute. A gente pode conversar sobre as coisas? Sim. Mas se eu quiser provar que eu tô certo e você tá errado, isso é energia dos escuros. Se eu falar para você que você tem que fazer assim porque o meu caminho é a realidade e o teu não é, isso é energia dos escuros. Entende? Que foi, amor? Em todos os lugares que a gente discute, briga, baixa o nosso nível e separa, é a energia dos escuros, entende? Então, o que nos cabe? E o que vai amenizar a nossa dor? Acolher, amar, independente das escolhas, amar incondicionalmente, respeitar as escolhas, a aceitação, entende? É só isso que a gente pode fazer. Por quê? Porque essa é a frequência da nova Terra. Essa é a frequência da nova Terra. Na nova Terra é consciência. Consciência não exclui nada. Consciência não julga nada. Consciência não separa nada. Pelo contrário, consciência inclui tudo. Consciência abraça. Consciência aceita. Consciência respeita. Consciência ama, apesar de todas as diferenças. Simplesmente ama, entende? E outra coisa que eu achei assim fenomenal, né? Que é um dos últimos relatórios, né? Que o pessoal da Aliança da Terra vem enviando, né, para algumas pessoas, e essas pessoas, eu estou em alguns grupos que eles disparam essas notícias. Eu procuro ficar bem antenada, porque é um assunto que eu gosto. É que eles estão desenvolvendo, e vocês vão ver isso nas mídias, tá, gente? Tecnologias. Então, a nossa internet vai mudar, a forma como a luz chega para nós vai mudar, porque, como eu também já falei, alimentos, tá? Então, a alimentação, tudo que era dos escuros, agora a Aliança da Terra vai tomar tudo. Então, alimentos, os escuros colocavam na nossa alimentação, né? Nessas grandes indústrias de alimentos, componentes artificiais para nos deixarem mais sugestionáveis, tá? Propagandas, emissoras, televisão, frequência de antenas, né, de comunicação, tudo isso também nos deixava sugestionável. O que é isso? Ele trabalha na nossa pineal e no nosso cérebro para que a gente não pense. Vamos colocar de maneira bem objetiva, não pense. Então, tudo aquilo que eles jogam de sugestão e gatilhos, que eles usam muito e sabem usar muito bem gatilhos mentais, a gente acata, entende? Se a gente não tá atento, se a gente não tá desperto, a gente acata como uma verdade, tá? Então, nos alimentos, por exemplo, açúcar é um grande veneno, tá? E tem muitos, gente, procure no Google, tem muitos estudos mostrando como o açúcar, eles chamam de neuroalimento, né? Como ele mexe, ele altera as nossas estruturas neuronais, e eles também mexem na nossa pineal, calcifica a nossa pineal, que já foi reduzida, ela era muito grande, ela já foi reduzida por eles pra gente não se conectar, pra gente não despertar, pra gente não acessar as nossas habilidades. O açúcar também ajuda a calcificar ela. Eles colocam flúor na nossa água, na pasta do dente, em tudo que vocês possam imaginar, o flúor calcifica a tua pineal, sabia? A única coisa, e os indianos usam bastante isso, tá? Os yogis também. A única coisa que descalcifica a pineal, até onde eu sei,
meditação, tá? Você meditar girando o olho, olhando aqui, a gente faz muito isso nas práticas de Kundalini Yoga. Você fazer uma melequinha, assim, de cúrcuma, sabe? Cúrcuma aqui no Brasil você vai achar como açafrão da terra, mas tem que ser puro, não pode ser misturado com nada, tá? Você faz uma melequinha com água sem flúor, né? Porque você tá tomando banho com água com flúor. Aí você esfrega a pele. Aí você pega um sabonete, um creme, alguma coisa que tem metais pesados. Você esfrega na pele. A pele é o teu maior órgão do teu corpo humano, é um órgão de contato. Super absorve tudo isso e manda direto, injeta direto na tua corrente sanguínea, nas tuas glândulas, em tudo no teu corpo. Você está recebendo tudo aquilo, né? Ainda mais quando você esfrega. Então, o que você tem que fazer? Uma aguinha sem flúor, cúrcuma. Você faz uma melequinha e você esfrega aqui, ó, assim, ó. Você esfrega porque daí a pele vai absorver e vai jogar, porque a pineal, ela tá bem aqui nessa linha. Você passa uma linha aqui e passa uma linha aqui, onde essas linhas se cruzam dentro da tua cabeça, está a tua glândula pineal, tá? Então, quando você coloca, você esfrega aqui, ó, a cúrcuma, ela tem essa capacidade de descalcificar a tua pineal. Você pode fazer isso todas as noites antes de dormir, tá? É uma dica que eu dou. Meditação ajuda, você colocar cristais ajuda, você mudar a sua alimentação ajuda, você mudar os seus hábitos ajuda, você sair dessa mídia dos escuros, né, dessas notícias de desgraça, etc. Ajuda, tudo isso ajuda, tá? Você pode até ver, mas você não entra nessa energia, você não se conecta. E se você não consegue ver sem entrar na energia, então nem olha, tá? E o que mais que a gente pode fazer? Meditar, entrar em conexão com a natureza, resgatar a vida simples, fazer um yoga, movimentar o teu corpo, escutar música 432 Hz, 432 Hz, tá? Então, escuta música com frequências, que é a frequência da harmonia, né? A frequência da harmonia, o som harmônico da natureza, 432 Hz. E, inclusive, você pode escutar músicas clássicas, que as músicas clássicas estão nessa frequência. Então, tudo que você puder fazer para te levar para uma outra frequência, você faz. Principalmente quando você está naquele momento que você está dominado pelo medo e pela dor. E eu sei, gente, essas dores doem demais. Essas dores doem demais, né? Então, até se vocês quiserem comentar aqui, coloca aqui pra mim o que é, como que tá sendo pra você. Se você acha que tudo isso é uma grande mentira, também não tem problema nenhum, coloca aí, tá? Tranquilo, gente. Quer julgar, julga, tô sossegada. E uma das coisas que eu ia falar pra vocês, então, as tecnologias. Então, os carros vão mudar, tá? Não é por acaso que a bateria de nióbio foi criada, né? Foi descoberta aqui. O Brasil, ele tá também já faz parte da Aliança da Terra, então a gente tá dentro, também está dentro disso, nosso país. Tem muita coisa suja no nosso país que tá vindo à tona pra gente realmente olhar e limpar, tá? É pra gente olhar e limpar, então tem muita coisa que vai acontecer. A gente precisa estar no nosso centro mesmo, e as coisas que tem que acontecer, mas a parte que cabe a você, você tem que fazer. Então, o teu despertar espiritual é só você. Não adianta ficar esperando, porque Jesus não vai se materializar aqui, Buda não vai se materializar aqui, ninguém vai se materializar aqui, pegar tua mão e falar, vamos. Não, você tem que escolher. E a partir do momento que você escolheu, você tem que perguntar, ok, o que se requer de mim? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que estudar? O que eu tenho que mudar? O que eu tenho que pensar diferente? O que eu tenho que comer diferente? Para eu ir para esse espaço, então, de despertar e enxergar a realidade como é, porque eu escolho sair dessa manipulação. Eu escolho sair dessa energia dos escuros. Eu escolho a nova Terra, tá? A NASA já está falando sobre os flashes solares. Gente, isso tá tudo na NASA lá. Vocês podem entrar no site oficial da NASA e vocês podem ver. Eles já sabem o que vai acontecer há muito tempo, mas eles agora estão começando a falar, estão começando a soltar para preparar a gente, tá? A NASA já vem falando dos flashes solares, tá? E ela já falou, o nosso Sol, ele está entrando agora no último ciclo, de um ciclo de 25 ciclos que ele passa, né? Então ele está no 25º ciclo, que é o último, onde ele vai passar por uma transformação e ele vai acontecer um flash solar, né? Então ele vai mudar a categoria de estrela dele. E isso vai mudar a maneira como a gente vive na Terra, né? Esse é o convite para a nossa mudança, para a nossa ascensão. O nosso corpo está em mudança, as moléculas do nosso corpo estão em mudança, a nossa base molecular de carbono vai mudar, né? Então, se você está sentindo dores, cansaço, exaustão mesmo, às vezes uma preguiça, uma indisposição, tudo isso, dor de cabeça, tontura, né? Falta de fome, ou às vezes fome demais, né? Zumbido,
né? O zumbido no ouvido tem muito a ver com o alinhamento da nova frequência com a pineal, então tudo isso faz parte. Se você não tem nenhuma patologia, né? Não vamos confundir as coisas. Se você não tem nenhuma patologia, né? Ah, eu tô sentindo essa dor, mas eu já tenho problema na coluna. Não, então é o seu problema de coluna, entendeu? Então, se você é uma pessoa que geralmente não tem dor e você tá se sentindo assim, fica esperto. Pode ser sim esses sintomas. Existem sintomas de ascensão. E a NASA vem dizendo sobre esse grande flash solar que o Sol está nesse último ciclo, e esse último ciclo ele vai ter um pico. E quando esse pico acontecer, o Sol ele vai soltar uma explosão, né, um flash muito de uma frequência, né, de um calor também muito grande que vai mudar. E a nossa raça ela vai sempre acompanhando os ciclos solares, né? Porque quem rege a existência, a espécie que vive no planeta, são sempre as estrelas. E aí os escuros eles tinham uma agenda para se cumprir até 2030, porque eles achavam que esse grande flash seria em 2030, só que não. Então eles estão correndo para soltar essa agenda deles, tá? E eu volto a repetir, assistam lá então os 3 filmes do Divergente, que tem boa parte da agenda lá, tá? Boa parte da agenda lá, o que eles estão querendo fazer com o ser humano. E eles são expertos em genética, tá, gente? Eles já mexeram no ser humano inúmeras vezes, já mudaram órgãos de lugar, já diminuíram o pineal, etc. Então, para eles fazer isso é tranquilo, tá? E aí, agora que eles sabem que o processo, porque tem muitas pessoas despertando, e quanto mais pessoas despertarem, mais rápido essa ascensão vai acontecer. Ela podia acontecer agora. Essa ascensão poderia acontecer agora se um número X de pessoas, e não precisa ser muita, resolver se despertar. A frequência da consciência dessas pessoas despertando, quanticamente, ia ajudar e levar o planeta inteiro e todas as pessoas que já têm uma predisposição e já sentem um chamado no coração, as pessoas de puro coração e etc. Já vão tudo junto. É quântico o negócio, entendeu? Mas ainda não. As pessoas que estão começando a despertar, ainda não reunimos esse número, né, que a gente precisaria de pessoas despertas. E aí a NASA está falando, olha, esse flash vai ter um pico aí entre 2024 e 2025. E isso são dados científicos da NASA. É o que a NASA está trazendo. Então, 2024, 2025, provavelmente a gente vai ter uma mudança na maneira como a gente vive, né? Então, a energia que chega na nossa casa vai mudar, a água, sistema de alimentação, sistema financeiro, vocês já estão vendo que está quebrando, vai quebrar todos os bancos. Por quê? Porque tudo isso pertence aos escuros, a cabala negra, que governa, que montou, que arquitetou tudo isso. Então, tudo isso vai perder poder, tudo isso vai ter que quebrar. Então, a gente vai achar que a gente vai estar entrando numa crise. A gente já está sentindo, né? Estamos entrando numa crise, está tudo quebrando, mas precisa quebrar. Precisa quebrar para que o novo sistema surja, um sistema mais, assim, de quinta dimensão, um sistema de consciência, um sistema de amor. Dinheiro não vai mais existir, esse negócio de dinheiro foi criado por eles para nos controlar, não precisamos de dinheiro, né? E também tem as tecnologias de saúde, e é a minha área, e é aí que eu tenho estudado bastante. Peraí. O mais interessante é que, antes dessas informações chegarem para mim, nos meus atendimentos de multidimensionalidade, de Shambhala Reiki, terapia multidimensional e cura quântica estelar, eu sempre via no final da sessão eles colocando os meus clientes, as pessoas, né, em desdobramento, o corpo de energia, dentro de um tubo, né? A pessoa está deitada ali, eles fecham aquele tubo e eles injetam naquele tubo muito prana, muita energia, muita vitalidade. E eu vejo assim muitos fios, muitas coisas indo para essa pessoa, né? E essa pessoa dentro desse tubo com muita luz. E às vezes que eu pergunto, eles falam, não, aqui agora é o momento final, onde ela está recebendo toda a parte de regeneração, de prana, de vitalidade, de alinhamento dos chakras, etc. Então, quando eu sei que aquilo está acontecendo, eu já sei que a sessão está acabando, eu espero o tempo que eles pedem antes de retornar. E aí agora tem 15 dias que chegou essa informação de que a Aliança da Terra já tem em mãos uma tecnologia que eles chamam de MedBed. São camas onde você vai deitar, onde você vai entrar, elas vão fechar, tá? E elas vão trabalhar com uma tecnologia de mexer na regeneração celular. Ou seja, você vai poder rejuvenescer, vai tratar todas as doenças, elas vão regredir, porque elas vão trabalhar com o ponto de origem da sua memória celular. Existe também um processo de Axis, que é memória celular, que trabalha para despertar nas células. Olha só, gente, como o Axis é incrível, né? Ele já trouxe na energia o que vai vir na tecnologia.
É um processo que a gente aplica colocando a mão no corpo, né? Eu apliquei bastante no meu cachorro quando ele teve tumor no ânus, e o médico garantiu para mim que ele era um tumor maligno, e eu fiquei com bastante, assim, né, medo de perder ele, porque foi um cachorro, assim, tá a vida inteira comigo e me tirou de uma depressão incrível. A minha pior depressão foi ele que me tirou. E, e aí eu comecei a aplicar bastante nele esse processo de memória celular. E aí fui fazer o exame com ele e o exame deu que o tumor era benéfico, né? Não era maligno. E aí esse tumorzinho foi tirado e ele falou, nossa, Sara, eu não sei como isso, porque, ó, ele me mostrou, tumores irregulares assim, geralmente são, né, malignos. Então, para mim, foi uma grande surpresa, ele falou. E o cachorro tá super bem aí. Então, o que que esse processo de Access faz? Ele ativa na tua memória, ativa na tua célula do teu corpo, a memória celular dela, quando ela foi criada na divina perfeição. Então, imaginem vocês numa célula de coração perfeita. É isso que ele ativa, o processo. As camas tecnológicas de regeneração vão fazer isso também, entende? Então, elas vão atuar em todo o teu corpo. O teu corpo inteiro. Então você deita lá, é o teu corpo inteiro sendo restaurado, rejuvenescido, porque envelhecimento é doença. Para Axis, envelhecimento é doença. Para Nova Terra também. Por quê? Porque a gente acredita que a gente vem aqui, a gente tem que viver, sofrer, morrer, ficar doente. Viver, ficar doente, envelhecer e morrer. Só que tudo isso é só um programinha. E isso está sendo contado há tanto tempo, há milênios, que a gente acredita nisso com uma força de inconsciente coletivo, que quando você nasce aqui, você já entra automaticamente nesse inconsciente coletivo. Para você limpar isso de você, nossa, é uma vida inteira, entende? E aí vem as ferramentas, e aí vem o processo de despertar, e aí vem as meditações, e tudo mais que a gente, né, tem à disposição nossa hoje, tá? Então, meus amores, se vocês sentem dores de despertar, é natural, faz parte, mas eu queria dizer que vocês não estão sozinhos, tá? Eu me dei conta também que eu não estou sozinha. A minha equipe sempre coloca pessoas no meu caminho. Tudo bem, pode ser uma, duas, mas são pessoas de qualidade, entende? E é aqui que é importante. Não é o número que importa, é a qualidade dessas pessoas, entende? O nível de despertar dessas pessoas, né? E eu também não tô sozinha, eu tenho toda a minha equipe. Assim como vocês têm toda uma equipe espiritual com vocês nunca estão sozinhos. Então, tá mais do que na hora da gente despertar para isso, começar a se conectar com essa equipe nossa, pedir orientação, pedir luz no nosso caminho, sabe? Orientar nas nossas escolhas, porque esse é o momento. E a Terra, né, depois de todo esse ciclo, é uma janela de oportunidade que a gente está passando, onde a Terra levou 26 mil anos aproximadamente para chegar aqui nessa oportunidade, onde você está tendo a oportunidade de despertar. A gente tem essa oportunidade agora, né? Então, a gente pode aproveitar. E o que eu tenho que fazer de tão grandioso para não perder essa oportunidade? A gente acha que tem que ser uma coisa muito grandiosa, só que não, né? Então, por exemplo, vamos imaginar pessoas que estão, sei lá, no campo, no meio rural, pessoas que não têm acesso a informações, pessoas que não têm espiritualidade, pessoas que não têm, por exemplo, o conhecimento que eu tenho, ou que você que está me assistindo tem. Aí vocês podem pensar assim, nossa, essas pessoas então não vão ascender, não vão se transformar, não vão ficar na nova terra? Pode ser que sim, porque o que importa não é o conhecimento que você tem, é o que você faz com ele. O que importa não é a quantidade de bagagem, né, científica, de informação que você tem, é a frequência que está no teu coração. É só isso que vai contar no final. Então, se a pessoa não tem conhecimento nenhum, mas é uma pessoa boa, tem um coração puro, não importa o que ela... Olha só, não importa o que ela escolheu. Minha equipe mostrou pra mim, deixou isso muito claro. Sara, não importa o que as pessoas estão escolhendo. Se elas estão escolhendo porque elas estão sendo enganadas, não tem problema nenhum. Se elas estão escolhendo porque elas realmente acreditam nisso, que isso vai salvar elas, também não tem problema nenhum. Não importa se elas estão escolhendo tomar, não tomar, e etc. Não importa. O que importa é o coração. Entende? Então, o coração, a frequência da pessoa. Qual é a tua frequência? O que está no teu coração? O teu coração é puro? As intenções do teu coração é puro? Ou você tem más intenções, né? Ou eu acredito que ninguém que está aqui queira o mal de ninguém, né? Então, se você é uma pessoa que você não quer o mal de ninguém, se você trabalha a gratidão, se você trabalha o perdão, se você trabalha o servir, né, desinteressadamente, se você trabalha o não julgamento,
Se você está se trabalhando para não ficar no julgamento, porque o julgamento, você ficar julgando as pessoas é uma grande maldade também, né? Você chegar e falar para uma pessoa assim, você nunca faz as coisas certas, você está fazendo tudo errado, você está julgando a pessoa. Está fazendo errado do ponto de vista de quem? Para a pessoa é o jeito que ela consegue fazer as coisas, entende? Isso é uma grande maldade porque você limita a pessoa. Imagina você falar isso para uma criança, por exemplo, ela vai crescer achando que tudo que ela faz está errado. Você limitou a criança. Entende? E é isso que os escuros fizeram com a gente. Eles implantaram os programas limitando a gente pelo julgamento. De tanto a gente ouvir as coisas, a gente internalizou, a gente implantou dentro de nós, a gente acreditou, a gente deu força naquilo, a gente disse, ok, isso é real, eu acredito nisso. Só que não é real, entende? Se você parar para ver, 98% de tudo aquilo que você acha que é real, 98% de tudo aquilo que você acha que você não é. E aí a gente começa esse processo de limpar, para você se conectar com aquilo que você é, porque 90% não é você. 90% são programas, 90% são crenças que você traz da sua família, que você traz da religião, que você traz da escola, que você traz do sistema, que você traz do trabalho, dos colegas e etc. Das letras de música, das novelas, que tudo é muito programadinho para moldar você, para moldar a gente. 98% daquilo que você não é você. Entende? E as ferramentas terapêuticas estão aí para te ajudar a limpar esses 98%. E hoje a gente tem acesso a muito, a Terra tem muita coisa. Então, se você não gosta de barras, tem reiki. Se você não gosta de reiki, tem Shambhala. Não gosta de Shambhala, tem meditação. Vai meditar. Aprende a meditar. Só um pouquinho. Minha garganta tá seca. Tá chovendo, mas o tempo parece que ainda não tá úmido o suficiente. Kundalini Yoga, né? Kundalini Yoga, o yoga diferentão, o yoga da consciência, né? E é uma coisa que eu escutei bastante dentro da formação, né? É a gente descascar, descobrir, tirar tudo aquilo que nós não somos, para que aquilo que a gente seja possa ser. E o que nós somos? Nós somos pura consciência habitando um corpo, uma raça única e especial, a única no quadrante, a única no nosso universo local que pode acessar a fonte diretamente. E aí eu digo para as pessoas, eu converso com Deus. As pessoas falam, você é louca. Entende? Por quê? Por que o padre consegue e eu não consigo? Por que o pastor consegue e eu não consigo? Será que eles conversam mesmo? Eu converso com Deus todos os dias. Você conversa? Exercite. Você para ouvi-lo? É a meditação. A oração é você conversar com Deus. A meditação é você parar para ouvir Deus. E você, consciência, quando eu chamo você de ser grandioso, é porque você é esse ser grandioso, você é essa consciência pura. Você está num corpo que tem essa capacidade. Então, aproveitar, porque o corpo do ser humano é incrível. Ele foi arquitetado para que as consciências pudessem se conectar, mesmo dentro de um corpo físico, com a fonte. E nós fomos ensinados a nos diminuir, a nos sentir pequenos, a endeusar, a ajoelhar diante figuras como Jesus, como Buda e outros grandes mestres, como se a gente fosse nada e eles fossem tudo. Só que aquilo que eles são, nós somos também. A diferença é que eles estão despertos e nós estamos sendo controlados por uma Matrix. Que quando a gente tomar a pílula que o Neo tomou na Matrix 1 e a gente sair dessa Matrix e a gente enxergar a realidade, aí a gente vai se conectar com essa essência que todos os mestres vieram na Terra e em nenhum outro lugar. Isso só aconteceu na Terra, porque nos outros planetas essa história de escuros não aconteceu, né? Então eles estão vindo para contar isso pra gente. Eles estão vindo para falar, ei, acorda, você é tão igual a eu ou melhor que eu, você pode fazer como eu ou muito mais que eu. Mas a tua fé precisa ser pelo menos do tamanho de um grão de mostarda. Entende? Será que a nossa fé é do tamanho de um grão de mostarda? Entende? Então, todos eles vieram nos mostrar um caminho. O que todos esses grandes mestres fizeram? Meditação. A meditação, ela vai te ajudar a colocar a tua mente fora da frequência da barreira de frequência dos escuros, fora da frequência do medo, fora da frequência da ansiedade, fora da frequência dos pensamentos, que tua mente não para
E são tudo o quê? São tudo gatilhos e pensamentos do inconsciente coletivo, informações que eles estão jogando para nós o tempo inteiro para a gente não parar mesmo. Qual é a ferramenta que vai ajudar você a parar os seus pensamentos e sair disso tudo? Meditação. Quando você medita, quando você consegue entrar no teu ponto zero, você conecta, você expande a tua consciência e você conecta com o divino, com o universo, e você tem experiências, como eu relatei na live passada, de onipresença, de onisciência, entende? Qualquer um pode ter. Qualquer um pode ter, só que a gente precisa praticar, a gente precisa treinar, a gente precisa, né, ir aos poucos despertando. Então, acho que é isso, né, meus amores? Já deu. Agradeço vocês que estiveram aqui na live ao vivo. Tem muita gente que a hora que eu comecei a falar aqui dos seres, acabou saindo, mas tá tudo certo também. A live vai ficar gravada. Gostaria de saber quem tá ao vivo aqui, como que foi pra você, o que você gostaria de perguntar, o que você vem vivenciando, como que tá sendo pra você. Oi, Letícia, tudo bem? O Renan tá aqui já, viu? Ele já chegou. Eu ainda não vi ele não, mas ele já chegou. Como que tá sendo esse processo pra você? Você acha que tá tudo normal? Você acha que realmente a gente tá vivendo o fim do mundo? Gente, o mundo não vai acabar, tá bom? A nossa linha do tempo foi mudada em 2012. Então, eu falei também na outra live lá. Tudo aquilo que estava escrito no Apocalipse, era a agenda dos escuros, já não vai mais acontecer. Algumas coisas estão sendo permitidas acontecerem ainda porque a gente ainda está escolhendo isso. Mas a hora que a gente, né, cair na real aí, as coisas já começam a mudar. Meus amores, é isso. Dói, mas é uma dor necessária, né? Dói, mas é uma dor necessária. Dói, a gente chora, a gente, né? Às vezes não compreende uma coisa, não compreende outra. Às vezes a gente entra nos espaços que não nos pertence, mas aos poucos a gente vai aprendendo a ancorar o nosso propósito, o nosso caminho, né? Tudo é aprendizado para nós. Então, vamos parar de nos julgar, vamos buscar elevar nossa frequência, ler, estudar, se informar e estar atento e ligar os pontinhos das coisas. Vão ligando os pontos das coisas, né? O que a gente trouxe aqui na live. Tem vários médicos também já trazendo muitas coisas para nós, né? O problema é que tudo isso virou uma grande disputa, porque é uma guerra, né? Uma guerra política, uma guerra de informação. E às vezes a gente acaba assumindo lugares e se doendo, né? Então não se doa por pessoas, não tenha políticos de estimação, sabe? Vai assim na tua leveza, na tua energia, vai fazendo aquilo que é leve pra você e tá tudo certo. Porque se você faz uma coisa que é leve pra você, que é real pra você, não tem como dar errado, sabe? Então é isso, meus amores. Vamos seguir juntos, na luz, com muito amor, com muita gratidão no coração. E estamos aí, precisando, me chamem no direct, vamos conversar. Se vocês quiserem material, me pede, eu vou mandando para vocês, tá bom? Um grande beijo, meus amores, uma excelente noite, um excelente final de semana. Assistam os filmes que eu recomendei, tá? Mas assim, de maneira bem crítica, estudando os filmes, sabe? Prestando atenção. Tem também o filme então eu indiquei Matrix, a trilogia Divergente, assista todas, os 3 filmes são importantes, porque é uma coisa ligada à outra. Falei da Ilha, e tem também esse novo filme não lembro agora, da Viúva Negra. Bem no início, quando tá contando a história dela, fala da questão do tráfico de crianças, da questão de criar os super soldados, o próprio Capitão América. Qual outro filme que eu poderia deixar aqui pra vocês também? Deixa eu pensar aqui. Tava com ele aqui na minha cabeça, esqueci aqui agora, gente. É um filme bem importante também. Ai. Não é filme, é uma série. A série Loki na Disney, ela fala sobre a linha do tempo. E nós temos um comando temporal que faz viagens no tempo. São seres multidimensionais, tá? Não são corpos 3D assim, não. Onde eles fazem viagens no tempo para poder travar batalhas no tempo para mudar algumas coisas que são possíveis mudar. Inclusive, a nossa linha do tempo de 2012, né, a partir de 2012 foi mudada. Ou seja, acontecimentos foram mudados ali, né?
Então, no Loki vai falar muito disso, vai falar que eles se escondem em determinadas épocas na linha do tempo da Terra. É exatamente isso que os escuros fazem. Tem muitos deles se escondendo na linha do tempo da Terra e o comando temporal está fazendo essas viagens. São verdadeiras batalhas que estão acontecendo para pegar e aprisionar todos eles, né? Todos os escuros serão devolvidos à fonte, né, à mônada deles, para serem dissolvidos, para que eles possam recomeçar numa nova oportunidade, tá? Porque chegou num ponto que eles não tem mais jeito, Jesus avisou, falou que era a última hora deles, até eles tiveram oportunidade. Então, por pior que você seja, você está aqui na Terra agora, você tem oportunidade. Então, a oportunidade é para todos. Não importa, sabe? Não fique se julgando. Ah, eu fiz um monte de cagada na minha vida. Não importa. Não importa a cagada que você fez. Todos nós temos oportunidades. É só a gente falar assim, eu quero. Pronto. Tá? E aí você começa esse processo de transformação. Então, o Loki é muito bom. Também assistam Loki, é uma série. E tem também na Amazon, tem a série Super-Humanos. Ela fala sobre vários laboratórios esparramados pelo mundo que já fazem bastante estudos científicos sobre as habilidades do ser humano mesmo, dessas super habilidades, né? Por isso que se chama super-humanos. Então, visão remota. Né? O que é visão remota? Nós podemos fazer isso, tá? Então, eles fecham os olhos, colocam lá aqueles tapa-olho, né? Bem fechadinho. E as crianças começam, as pessoas, até adultos, começam a desenvolver a enxergar com os olhos fechados. A gente chama de visão remota, né? Que é você enxergar a partir da tua pineal, tudo que está ao teu redor. Então, pessoas andando de bicicleta, skate, patins, com os olhos vendados. Pessoas cegas voltando a enxergar, mas não com esses olhos, tá, gente? Isso chama-se visão remota. Então, assista, é um documentário, é real, tá? Apesar dos filmes também serem reais, mas romantizados. Mas são laboratórios na Rússia, na Alemanha, nos Estados Unidos, tá? Pessoas que, dados científicos, são testes científicos, que com a intenção da pessoa, elas começam a movimentar coisas, objetos, a modificar a molécula da água, né? Então, tudo isso com aparelhos medindo toda a frequência disso, filmando tudo isso e mostrando que nós temos essa habilidade, tá? Então, assistam, estudam. Então, eu deixei várias dicas aqui para vocês, tá bom? Então é isso, meus amores. Agora eu vou descansar. Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus no coração, muita luz, muito amor. Um grande beijo e gratidão profunda.